Olá, bom dia, pessoal do ADM na Vida. Como vocês estão? Tô sentindo saudade de vocês porque agora a gente espera um tempão, né? Quase uma semana para soltar o vídeo para vocês. Tô sentindo falta do nosso bate-papo aí no dia a dia. Mas vamos lá. Tenho certeza que vocês já devem estar enfrentando aí vários desafios no projeto de vocês. Galera que está colocando o projeto em prática, quando a gente está na execução, é pauleira, porque a gente cresce e desenvolve muitas habilidades, né? Vamos lá, vou falar um pouquinho da minha experiência, então, durante essa semana, que foi bem corrida, e, e também eu acho que é legal para vocês poderem ter uma percepção desse projeto. Vou responder algumas perguntas também, que o pessoal me fez durante a semana, e aí é muito interessante, que tem uma galera aí que está querendo escrever livro. Então, esse projeto aqui também ajuda muito o pessoal que quer escrever livro. Se você souber de alguém que está querendo escrever livro, ou que já está escrevendo, compartilhe esse vídeo, porque tem muita informação bacana. Eu hoje não fiz a mudança da tela, porque muda muito o ângulo, fica esquisito. Mas depois eu volto, eu mudo de novo e a gente consegue entender tudo. Mas eu vou falar. Então, olha só. Em que momento nós estamos agora? Nós estamos no quarto passo. O quarto passo é um passo. A gente já falou sobre o planejamento, a gente está na execução, monitorando e controlando. A gente está nessas três etapas aqui, porque ao mesmo tempo que você vai executando, você vai adaptando, ajustando. Para quê? Para você conseguir manter o teu prazo, que no caso aqui a gente colocou um prazo de 3 meses, lembra? Outubro, novembro e dezembro. O que eu queria falar um pouquinho mais com vocês hoje? Queria falar sobre a questão das despesas. Porque no primeiro momento, normalmente, quando a gente faz um projeto, é bacana você ter uma ideia dessas fases todas aqui na fase de planejamento, tá? Quando você está planejando, você já já apura informações gerais, mesmo que você não vá nos detalhes, mas é legal você fazer esse levantamento para você não ser pego de surpresa, tá? Agora eu fiz isso de uma maneira assim bem geral no levantamento, que é o benchmarking, que a gente já falou dessa ferramenta. Quem não souber nada sobre essa ferramenta de ADM, procura na playlist de projeto ou de ferramentas, não lembro, tá em uma ou outra, onde você faz um levantamento para você ter uma ideia aí, orçar, pelo menos em ordem de grandeza, para você executar o seu projeto. E aí, eu falei para vocês no nosso último vídeo, no terceiro passo, que eu tinha que decidir se eu iria estar trabalhando com uma editora independente ou uma editora tradicional. Essa era a dúvida. E eu tive que buscar as informações para ver qual seria mais adequada para mim. Bom, eu optei pela editora independente. E aí você tem várias plataformas, optei também pela WeClap, não tô ganhando nada com isso, tá, gente? Tô falando de uma realidade de mercado que eu fiz o levantamento e consegui me adaptar. E aí eu optei por essa editora, que tá me atendendo bem, porque como ela é uma editora independente, eu não preciso tirar aquela tiragem grande que normalmente nas editoras tradicionais você fecha um contrato e você tem um valor a ser impresso, né, dos livros. Só que o que eu queria fazer? Bom, como esse livro aqui, ele é um livro que a gente tem um prazo muito curto, um prazo de 3 meses, eu precisava tomar algumas decisões que me garantissem ou que me desse a maior possibilidade possível de eu atingir esse objetivo e entregar o meu produto final dentro desse prazo. Bom, quem for escrever livro, aí já fica a dica aí, faz a consulta nas editoras para você ter mais ou menos uma ideia. Por quê? Porque o preço vai depender da quantidade de páginas, vai depender do material que você vai querer que o seu livro seja impresso.
se você vai querer que ele seja colorido ou se ele vai ser preto e branco. Então, assim, tem várias informações que você precisa buscar e tomar a decisão e que isso vai contar na definição do valor do seu livro. No meu caso aqui, eu fiz uma opção por uma impressão colorida, porque como tem algumas ferramentas dentro do livro, eu dou a dica, depois eu trago uma ferramenta que você pode utilizar ou não. E assim, a proposta é que você tenha na mão uma caixinha de ferramentas que você vai poder estar usando. Existem muitas outras possibilidades, eu cito também no livro. A galera que gosta muito do digital, que eu acho assim, até quem não gosta, é legal começar a conhecer, porque a gente está numa tendência muito grande do digital e isso vai te ajudar muito. Lembra que eu falo que todo projeto desenvolve habilidades pessoais e profissionais? Então, isso é uma das coisas que eu acho que é bacana. A galera que ainda não está muito acostumada, assim, plenamente no uso de ferramentas digitais, é bacana fazer. E a gente, às vezes, fica muito preso no nosso trabalho, as ferramentas digitais que são usadas no trabalho da gente. E a gente tem uma gama muito grande de ferramentas que podem estar ajudando a gente no dia a dia, e a gente acaba não tendo acesso porque você acostuma com aquelas ferramentas que você usa lá no seu trabalho e esquece um pouco do que está acontecendo fora daquele ambiente ali. Então, vale a pena começar a buscar algumas informações que vão te ajudar no seu projeto. Então, aqui, no custo e despesa, o que eu já gastei até agora que eu queria falar para vocês? Bom, eu já acabei de escrever o livro. Ele é um livro de 10 dicas de projeto, como eu falei para vocês. Mantive o mesmo título, o título que eu já tinha comentado com vocês, está aqui na frente, nessa caixinha aqui. Ó, eu mantive o título Você em Alta Performance, subtítulo 10 dicas de projeto. ADM na vida e mantive aí, porque é algo que foi até a inspiração para escrever o livro, né? Foi vocês aí no canal e a quantidade de perguntas e questões que chegaram até mim. Então, o que eu fiz? Já escrevi, executei o conteúdo, só que lembra que não era só o conteúdo, o projeto ele vai além disso. A gente vai falar um pouquinho hoje. Então, eu tenho aqui o registro, só para a gente ter uma ideia de como fica aí o controle de vocês no projeto de vocês. O registro com o registro do livro na CBL, que é a Câmara Brasileira de Livros, ele tá para uma obra física R$22. Se você quiser o código de barras, você paga, que aí paga mais R$36, quer dizer, é pouco perto do que você paga numa editora tradicional por esses serviços todos. Então, você pode, de forma independente, isso é algo novo, tá? Antigamente, você publicar um livro, você tinha um custo muito alto, que nem sempre transformava em um investimento rentável. Por quê? Porque você pode também escrever um livro e, de repente, você ficar com ele ali, as pessoas não se interessarem, não vender. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Eu lembro até do Arnaldo Antunes, num show dele, brincando que com o Erasmo Carlos, olha só, que eles falaram assim, o Arnaldo Antunes falou pro Erasmo Carlos assim, vamos nos livrar, porque ele ia dar o livro dele pro Erasmo Carlos e o Erasmo para ele. Então, assim, achei muito engraçado a associação que ele fez de livro e com o verbo livrar, né? Aliás, é algo que o Arnaldo Antunes faz muito bem. Mas foi um trocadilho interessante. Por quê? Porque muita gente fica com o livro encalhado aí, uma tiragem grande. E isso não acho bacana. Eu acho que o livro é algo que você deve ler porque ele te acrescenta, ele te soma e que você possa colocar em prática e ver o resultado daquilo que você leu. Então, muito que bem. Então, o registro, R$22, código de barra, R$36. Eu já pedi ontem, eu já subi com o livro para a editora e já solicitei o meu livro teste. Por quê? Porque quando você publica livro, você tem a opção, né? E é legal, é bacana você fazer isso. Você pedir um livro teste para você ver como que ficou a sua obra. Então, esse livro teste
Eu pedi 2, porque um eu já quero deixar aqui como uma lembrança desse projeto que eu fiz aqui com vocês, independente de qualquer coisa. E aí o livro teste para mim ficou R$ 69,94. Então, um total de gasto que eu tive até agora com esse projeto foi R$ 127. Eu vou deixar isso aqui, que aí na próxima vez eu já vou mudar aqui vou fazer a inversão aqui, entrar nas configurações e aí vocês vão ver isso tudo aqui. Então, o total ficou R$ 127,94 para eu publicar. Agora, por que ficou esse valor? Lembra que quando a gente estava na execução, vou tirar esse post-it aqui para falar com vocês. Eu falei para vocês, a gente dividiu em 4 grandes blocos, conteúdo, capa e gráfica. Foram os conteúdos que a gente trabalhou. E aí, eu identifiquei que era necessário fazer a diagramação do livro, a capa do livro e a revisão. Pois bem, a proposta aqui dos projetos pessoais é a gente botar a mão na massa. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente aprende. E isso te dá uma quantidade de ferramentas que vai ser útil para você nos próximos projetos que você for executar, seja ele qual for. E depois a gente vai falar sobre isso lá no final, no encerramento. Então, o que eu fiz? Eu encarei o desafio aqui com vocês e fui para a diagramação, fui para a capa e fui para a revisão. Se eu fosse pagar todos esses serviços, com certeza a publicação do livro ficaria muito mais alta. Mas, lembra que eu falei para vocês a tríade de projeto? A gente vai estar sempre revisitando isso, porque isso você vai utilizar em todos os seus projetos. Você tem qualidade, custo e tempo. Então, você sempre vai estar trabalhando nesses 3 vértices. E, no nosso caso aqui, dos projetos pessoais, a grande dica é trabalhar com o MVP, que nós já falamos aqui. Nada mais é do que o mínimo viável possível. Porque você vai conseguir ver início, meio e fim. Todo projeto tem início, meio e fim. E isso é muito bacana, porque dali você vai melhorar, vai aperfeiçoar e vai buscar melhores resultados. Mas, se você não tiver a sua tomada de decisão baseado no que você vai ter que executar, monitorando e controlando seus gastos, o projeto sai de controle. Às vezes você tem um aditivo, que é um valor que não estava previsto, sai do seu controle e aí não é bacana isso. Muito que bem. Então, por isso que esse aqui eu quis economizar no recurso financeiro, mas lembrando que o seu tempo é um recurso financeiro. Então, todo o tempo que eu investi realizando a diagramação, construindo a capa e fazendo a revisão do conteúdo, isso vale dinheiro, porque é o seu tempo investido. E a gente vai ver isso num próximo livro mais à frente. Não vou prometer data, porque eu tenho outros projetos aí no caminho, que é o gestão de recursos. Isso aí a gente precisa aprender para ontem, todo mundo. Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a questão financeira e esquece que o seu tempo é um recurso mais importante do que o recurso financeiro. E eu vou te dizer por quê. O seu tempo não volta atrás. Agora, o recurso financeiro você pode ter de um dia para outro, dependendo do que você realize, um trabalho, algo que você faça a mais. Agora, o tempo não. O tempo passou. É que nem aquela história do rio, né? A água passa, não volta mais. Então, a gente precisa gerir esse nosso recurso, sim, porque é a nossa vida. E se a gente não fizer ADM na vida, a gente deixa de fazer muitas coisas e realizar muitos projetos. Eu, na sexta-feira, foi muito engraçado. Eu fui num evento, né? No trabalho, na minha atividade profissional, e eu tinha dentista marcado. E eu desmarquei o dentista, porque eu precisava ir nesse evento, e fiquei pensando assim, caramba, a gente sempre coloca a gente depois, né? Mas assim, era necessário, eu desmarquei a dentista, mas a luzinha, ela tem que ficar acesa. Por quê?
Porque você não pode fazer isso o tempo todo. Se você priorizou algo, você, num determinado momento, às vezes, você vai priorizar o trabalho, é necessário. Mas em outro momento, você não pode esquecer, não, ó, mas tem que terminar. E lembra que o projeto dentista, lá na nossa timeline, eu falei pra vocês que eu estava indo e iria resolver realizar alguns procedimentos, né? E o tempo, olha só, quanto tempo já passou, isso foi em agosto, eu já fui no dentista algumas vezes, ela já realizou o procedimento de um dente, mas ainda não consegui finalizar, porque na verdade eu vou fazer um bloco, e aí eu tô esperando para finalizar esse bloco, e eu tenho que, a minha meta é esse ano ainda, né? Mas esse mês eu tô finalizando essa questão. Então, olha como foi importante fazer a timeline lá atrás, onde eu listei todas as atividades que eu tinha interesse em realizar esse ano, várias já foram concluídas, depois a gente volta nisso também, mas para o nosso projeto aqui vai ser muito importante. Então, os grandes blocos do planejamento, diagramação, capa, revisão, eu optei por fazer, porque é um projeto pessoal e eu não queria estar fazendo um aporte financeiro muito grande. Na gráfica tradicional, você tem um aporte maior. Lembrando que você tem vantagens também na gráfica tradicional, tá? Nessa daqui, por exemplo, você escolhe quanto você vai querer no livro, né? No meu caso aqui, eu optei por um valor simbólico de R$ 10, que vai me dar de retorno em cada livro que for adquirido. Ah, Carla, é muito pouco, tal. Realmente, gente, mas assim, a gente tem que fazer escolhas na vida. Eu não quis que o livro ficasse um valor muito alto para que todos vocês que me acompanham e quiserem possam adquirir. E é um livro que eu acho que soma muito, é um livro de cabeceira. Mas ao mesmo tempo eu quis colocar ele colorido. Por quê? Porque você vai ter uma visualização melhor. E aí, eu ainda não sei direito, não tô lembrando agora o valor final que fica para vocês na gráfica, mas lembrem que o valor final do livro não é só o valor que vai para o autor. Então, o direito autoral, para mim, fica R$ 10. Mas você tem impressão, você tem tinta, você tem a plataforma que você precisa, que é utilizada, que precisa de uma manutenção. Então você tem uma série de coisas, de custos, né? E despesas que são necessárias para que você tenha o livro na tua mão. E aí, claro, tudo tem um custo. A editora também tem a parte dela, ninguém vai ficar fazendo, né, tudo de graça para as pessoas. E aí a gente, embora o valor que chegue pra gente seja esse valor simbólico, para vocês deve sair aí, eu acho, se não me engano, tá saindo quase R$ 50. Mas acho que vale muito a pena, é um valor que, né, um almoço aí já paga um livro, e é um livro que vai somar muito para a vida de vocês, porque é um livro de cabeceira. É um livro pequeno, porque ele tem dicas, mas são dicas muito valiosas, que se você seguir, você vai ver muito resultado. A gente fala sobre elas aqui em vários momentos aqui, e em outros vídeos, e ali tá condensado. Então vamos lá, vou botar a diagramação, a capa e a revisão aqui na execução. Eu já tirei ela dali do planejamento, porque na verdade eu já estava executando, além do conteúdo, essas três atividades. Aqui eu já fiz a escolha da gráfica da editora, vou botar aqui. E aí, como é que é feito essa plataforma? É muito interessante, porque é uma plataforma que você faz o livro sob demanda. Então, toda vez que vocês quiserem, né, que forem comprar um livro, ele é impresso e elaborado e enviado para vocês. Muita gente está usando, achei ótimo, achei bem democrática a plataforma, porque você pode estar colocando e executando os projetos, quem tem projeto pessoal de livro, na prática. Tá bom? Então, olha só, o nosso projeto, a gente já está em novembro, a proposta é que ele encerre em dezembro. E eu já de cara aqui, olhando e fazendo esse levantamento aqui com vocês, já vejo que ele está dentro do prazo. Então, eu estou conseguindo manter
o prazo de 3 meses, monitorando aqui, monitorando os gastos, para que ele não saia. Eu vou dizer até para vocês, uma gráfica que eu busquei informação em São Paulo, ela me cobrou 7 mil reais. E eu falei, opa, será que é isso mesmo? Eu vou querer investir esse valor todo nesse projeto? Que não era a ideia inicial para esse livro. Então, assim, mas bom, já que eu não vou querer desembolsar isso, eu vou ter que aprender a fazer, porque ou a gente faz, ou a gente paga alguém para fazer. E aí fica já uma grande dica pra gente, que é, vamos meter a mão na massa, porque a gente vai aprender, e é possível sim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os obstáculos, as coisas que a gente encontrou, mas por hoje já ficou bem legal esse vídeo, já é suficiente. Não esquece de deixar o like aí, compartilha, muita gente aí falando que tá ajudando, outros projetos surgindo, depois a gente conversa mais, tá bom? Beijo grande pra vocês, ótimo domingo, aproveitem, curtem a família e a gente se encontra semana que vem com mais novidades do ADM na Vida.